Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito bacana onde ele nos fala sobre as combinações simples. A combinação é um dos tipos de análise combinatória e a combinação existe quando a mudança da posição dos elementos não alterar o contexto geral da situação. Como assim? Imaginemos que eu tenho aqui 7 pessoas reunidas e eu quero separar dessas 7 pessoas um grupo de 3 pessoas. E aí, por exemplo, vamos supor que eu vá fazer isso sorteando 3 pessoas dentre dessas 7. E aí, por ordem, eu sorteio a pessoa A pessoa B e a pessoa C. Nessa ordem, ok, sorteei 3, formou um grupo da quantidade que eu queria. Mas vamos supor que nesse mesmo sorteio a ordem foi mudada. Por exemplo, ao invés de ser na ordem A, B e C, eu sorteei a pessoa B, a pessoa A e a pessoa C. Reparem que as pessoas sorteadas foram as mesmas, só que a ordem que elas foram escolhidas é que foi diferente. Mas, de qualquer forma, embora elas tenham sido escolhidas de formas diferentes, o grupo é o mesmo, pois o grupo ainda assim continua sendo formado pelas pessoas A, B e C. Então quer dizer que quando você muda a ordem de escolha, mas o contexto geral, o que aqui nesse caso trata-se do grupo das 3 pessoas, ele não se altera, isso é um exemplo de combinação. Como é que a gente faz então para calcular, de repente, a quantidade total de grupos diferentes que eu poderia formar dentre essas 7 pessoas? A fórmula que a gente utiliza para cálculo de combinações simples é C de NP, ou a combinação de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Traduzindo então, esse N sempre é a quantidade total de elementos que eu tenho, e o P é a quantidade de situações que eu quero. Como assim? Vamos voltar aqui para as pessoas. Se eu tenho 7 pessoas disponíveis, o N vale 7. Como dessas 7 pessoas eu quero um grupo de 3 pessoas, logo então o P é igual a 3, pois é justamente essa quantidade que eu quero tirar do total. De repente eu quero calcular qual é a quantidade total de grupos diferentes que eu poderia formar. Então vejamos. Eu tenho uma combinação de 7 pessoas tomadas 3 a 3. Logo, eu vou ter 7 fatorial dividido por 3 fatorial, que vai multiplicar 7 menos 3 fatorial. Daqui agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que eliminar os parênteses. E dentro dele, eu tenho uma subtração 7 menos 3, cujo resultado, logicamente, é igual a 4. O que vai acontecer agora em seguida? Nós vamos ter aqui o 7 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Entre 3 e 4, logicamente, o maior é o 4. Então, eu vou resolver ou escrever o fatorial de 7 até chegar ao número 4. Bem, como é que a gente escreve esse fatorial? Eu vou pegar esse valor e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Só que nesse caso, especificamente, eu não vou chegar até o número 1, eu vou chegar somente até o 4, pois é o maior valor que está aqui embaixo. E qual é o objetivo disso? É justamente eliminar esses dois valores. Por que eu consigo eliminar? Primeiro, porque eles são iguais. Segundo, porque ambos estão envolvidos com fatorial. Então, repare que uma coisa, de repente, é eu ter o número 4, outra coisa diferente é o 4 fatorial. Embora nas duas situações eu esteja escrevendo aqui o 4, mas o 4 fatorial ele equivale à multiplicação de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, cujo resultado, logicamente, não vai ser a mesma coisa do que o 4. Por isso que são coisas ou são situações bem diferentes. Beleza, daqui então eu já eliminei um dos fatoriais. Embaixo eu tenho ainda o 3. Vejamos, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, onde 3 fatorial, na verdade, é igual a 6.
E daí? E daí que, como 3 fatorial é igual a 6, eu posso também eliminar esse 3 fatorial com o 6 aqui de cima. Com isso, repare que no nosso denominador não sobrou ninguém. Logo, então, essa conta toda, ela equivale à multiplicação de 7 por 5, cujo resultado é igual a 35. Então, com todo esse cálculo, o que a gente consegue perceber? Que dessas 7 pessoas, nós temos 35 maneiras diferentes de escolher um grupo de 3 dentro delas, tá bom? Uma outra situação que a gente pode analisar e perceber que existe a combinação é a seguinte. Houve a Copa América aqui no Brasil em 2019, onde nós tivemos 3 grupos com 4 seleções cada um deles. Vamos supor que no sorteio inicial eu quero formar primeiramente o grupo A. Independente se vai ter o Brasil ou não aqui nesse grupo, eu quero colocar 4 seleções. Reparem que nós temos 12 seleções disponíveis. Se eu quero escolher ou quero verificar quantos grupos diferentes eu posso formar para o grupo A, no caso, eu vou ter o quê? Uma combinação de 12 elementos tomados 4 a 4, pois eu tenho 12 seleções, onde dessas 12 seleções eu quero tirar 4 para formar o grupo A. E para formar o grupo B, vai ser as mesmas 4 das mesmas 12? Não, porque a priori o grupo A já vai estar formado. Então, das 12, eu já escolhi 4. Logo, então, para o grupo B, eu vou fazer a combinação de 8 elementos tomados 4 a 4. Tá bom? Então, você verifica que a combinação ela pode surgir em várias situações diferentes. E você pode pensar também o seguinte, por que aqui nesse caso, especificamente, dos grupos da Copa América envolve combinação? Porque, independente do sorteio ou independente da ordem que eles forem escolhidos, o grupo continua sendo o mesmo. Como assim? Aqui eu tenho o primeiro grupo, Brasil, Peru, Venezuela e Bolívia. Vamos supor que essa ordem que eu falei para vocês, analisando da esquerda para a direita, seja a ordem de sorteio. E de repente, se eu trocar de posição o Brasil com a Bolívia, ou seja, escolhemos Bolívia, Peru, Venezuela e Brasil. Reparem que a ordem de escolha ela foi diferente, mas de qualquer forma, o grupo ainda continua sendo o mesmo, pois ele continua sendo formado pelos mesmos elementos. Em relação a isso, então, a gente sempre trabalha na combinação, com a combinação dentro da análise combinatória. Então, nessa aula, nós trabalhamos a combinação simples, onde eu te mostrei a fórmula da qual a gente consegue efetuar e calcular e determinar a quantidade de possibilidades dentro de uma situação qualquer. E te mostrei também a situação em que eu tenho uma quantidade N de pessoas e dessa quantidade eu quero formar um grupo de P pessoas. Além disso, nós vimos também que é possível trabalharmos a combinação dentro de algum evento esportivo, onde aqui nesse caso nós trabalhamos com a Copa América, que foi realizada no Brasil em 2019. Fique à vontade então para tirar uma foto aqui do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!